Olá pessoal do módulo 1 do curso Técnico em Guia de Turismo, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, a videoaula da Agenda 8, um pouquinho diferente, infelizmente tivemos um problema com a internet, então essa aula está sendo gravada, tá? Mesmo assim nós vamos seguir a aula, só não vamos ter aqueles momentos de perguntas, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá então. Bom pessoal, hoje o tema da aula, o tema dessa agenda, Agenda 8, é sobre cultura e turismo, tá? É um tema interessante quando a gente pensa que cultura, na verdade, é um conceito que pode variar muito de uma nação para outra, por exemplo. O que se faz, o que é hábito no Ocidente, já modifica bastante para o que é hábito no Oriente. E aí quando você tem, inclusive, questões religiosas, de influências religiosas dentro de uma nação, de um povo, você vai ter conflitos culturais, inclusive assim, questões de costumes básicos, às vezes até questão de como se cumprimenta, como se come, tá? Então, essa questão da cultura é um tema fundamental para compreendermos, porque o guia vai ter uma função importante nesses elementos, principalmente quando estivermos falando em turismo internacional, tanto na recepção de estrangeiros que vêm ao Brasil, como ir com estrangeiros, com brasileiros a outro país, tá? Você vai ter que fazer uma interpretação, uma mediação dessas diferenças culturais para o turista. Às vezes você vai ter que parar em algum momento, inclusive explicar, pessoal, olha, aqui nesse país é assim que se faz as coisas, tá? É diferente do nosso hábito, mas é importante que se faça, tá? Então é legal ter essa noção, é legal valorizar essa questão cultural, né? Lógico, e tem a questão de como se enxerga a cultura enquanto um atrativo turístico mesmo, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Vamos lá para o primeiro slide então? Bom, nesse primeiro slide nós vamos falar um pouquinho justamente dessa questão que eu comecei a falar com vocês, tá? Cultura engloba muitos conceitos. Cultura não é só a maneira como as pessoas veem uma situação, né? Cultura não é uma questão de ser erudito ou não, tá? Lógico, existe a cultura erudita, existe a cultura popular, tá? Mas é importante que se saiba isso. Os costumes, os hábitos que as pessoas têm no seu dia a dia fazem parte da sua cultura, tá? Cultura não é só ter lido milhões de livros ou frequentar orquestras, né? Ver shows de orquestras sinfônicas, aquela coisa, né? Mais chique. Não, cultura na verdade vai desde o lance de comer café com pão na padaria, pão com manteiga e tomar um cafezinho na padaria, tá? Até sim essa questão da cultura erudita, essa questão de algo mais restrito, tá? Então a cultura tem uma dinâmica muito grande, né? Ela tem uma variedade de elementos que estão englobadas nela, tá? Vale dizer também que a cultura, as tradições de um povo fazem parte da sua cultura e que as tradições não são fixas, as tradições são dinâmicas, tá? Então, o que era muito comum há 200 anos atrás, né, em termos de hábitos sociais, né, hoje em dia já com certeza não é, tá? A questão de danças folclóricas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê que várias danças folclóricas se perdem, às vezes, ao longo do tempo, tá? Existem até alguns movimentos de resgate. Acho que um exemplo legal é a questão do fandango no litoral brasileiro. É uma dança super tradicional dos caiçaras, né, aqui em São Paulo principalmente, estado de São Paulo, e que foi meio que se perdendo, deixou de ser hábito das pessoas, dos habitantes das regiões onde se faz a dança, né? E que há algum tempo atrás começou a ser um movimento justamente para se recuperar isso. Ah, mas é algo que todo mundo que vive no litoral pratica? Não, não é, né? Mas era algo muito mais comum há 100 anos atrás, e hoje em dia, por sorte, né, algumas pessoas se preocuparam em fazer um resgate disso e tem alguns grupos que trabalham a questão do fandango, tá? Ah, mas desleixo, as pessoas são muito relaxadas, não valorizam a cultura. Não, é só que a dinâmica social muda e as pessoas deixam de valorizar, às vezes, essa questão do que é algo muito tradicional, muito popular, né? As pessoas começam a se interessar por outras coisas. Chega a televisão, chega a comunicação de massa, para praticar uma dança, passa a ser algo pouco corriqueiro e acaba fazendo com que as coisas se percam, tá? Então é importante a gente ter essa noção. As tradições são dinâmicas. Lógico que é importante que sejam registradas, mas nem sempre se mantém, né? Vale dizer também que em termos de turismo,
os turistas, eles buscam muito essa questão dessa cultura muito tradicional, essa cultura mais, isso que nós estamos falando, né? Essa coisa, não do hábito do cotidiano, mas essa cultura dessas representações, né? Essa questão da dança, da música local, da comida, da gastronomia, tá? Os turistas enxergam a autenticidade nos locais onde você vê essa coisa mais ressaltada, né? Dessa culinária, desse jeito de... Até o jeito de ser das pessoas importa muito, tá? E aí, como eu falei, o guia tem uma responsabilidade muito importante. Tanto de buscar essa questão da cultura mais tradicional, de apresentar isso de um modo bem sincero e valorizar esses elementos, tá? Vamos dar um exemplo aí, a questão do artesanato. O artesanato, por exemplo, né? A gente sabe que tem muito industrianato por aí, né? Muitas barraquinhas aí, essas feirinhas hippie, né? Em geral o pessoal faz ali um artesanato que é dele, ou nem faz, ele compra, é pior ainda, né? Ele compra e coloca para vender ali um itemzinho, um souvenir, tá? Então, se você sabe de alguém que faz uma produção, de uma associação de artesãos, faz parte também da responsabilidade do guia, travou, né? Apresentar isso de uma maneira coerente, tá? E lógico, de certa forma isso tem a ver com sustentabilidade também. Sim, porque a cultura também pode ser vista dentro de um conceito de sustentabilidade, né? Como assim? Olha, isso que eu falei do artesanato, por exemplo, é sustentabilidade. À medida que você valoriza os artesãos de uma localidade, você está ajudando na preservação daqueles meios tradicionais artísticos ali que se fazem, tá? Tem que tomar cuidado essa questão de levar grupos, por exemplo, para visitar localidades mais remotas que tenham algum tipo de tradição, né? Porque aconteceu muito já na história do turismo, inclusive, que tem uma localidade, uma vilazinha, que o pessoal faz uma comida desse tipo, mas assim, bem tradicional, e fazia uma apresentação de dança, de música, e o pessoal começa a levar turista, e aí as pessoas daquela comunidade começam a ver que eles precisam, ou precisam não, né? Ou querem, acham que é importante começar a vestir uma roupa mais colorida, uma coisa diferente, tocar uma música um pouco diferente, que seja mais animada, mais agitada, e perdem, às vezes, essa questão do tradicional nesse meio do caminho, né? Eles alteram os seus costumes para atender ao turista, aos anseios do turista, né? Então, você tem que tomar cuidado com essa questão dessa sustentabilidade social também, tá? Bom, vou dar alguns exemplos para vocês. Aliás, antes temos uma pergunta do nosso amigo Caco. Vamos ver o que ele vai falar aqui para nós. É certo quando a gente fala que um povo não tem cultura, por isso que ele não dá certo? Essa pergunta do Caco talvez seja um dos erros que as pessoas mais fazem a respeito de cultura, tá? E aí acho que vale reforçar aquilo que eu falei no começo, né? Cultura não tem a ver com quantidade de estudo, tá? Se a pessoa, se tem um povo, os europeus têm muito mais cultura que os brasileiros, né, que os latino-americanos, porque eles estudam mais. Não, tá? É um absurdo. Mesma coisa, falar a cultura europeia é muito mais interessante porque eles são uma população muito mais antiga, né? Eles têm uma sociedade de mais de milhares de anos, né? De alguns milênios aí, e nós temos um pouco mais de 500, né? 500 anos, então nossa cultura ainda é muito pobre. Não, tá? Cultura tem a ver com crenças, com tradições, isso se forma independente de quantidade de tempo e quantidade de estudo, tá? Então, amigo Caco, né? Você não pode falar que o povo não tem cultura. Cultura ele tem. Pode ser uma cultura que não te agrade, né? Não te, inclusive assim, não ter educação, por exemplo, né? Jogar lixo no chão, dirigir mal, né? Não ficar na fila, isso faz parte da cultura de um povo também, tá? Então é importante a gente ter essa noção aí. Bom, vamos lá então para o próximo slide. E aí eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos dessa questão do uso da cultura no Brasil, né? Eu vou pegar 2 exemplos para vocês verem de como o turismo, né, envolve também essa questão da cultura aí. Primeiro a questão do São João do Nordeste, tá?
Pessoal, São João do Nordeste é uma coisa assim, para nós que vivemos aqui no Sudeste, por exemplo, nós que vivemos em São Paulo, as festas de São João, festa junina no meio do ano, até a gente vai, participa, né? O pessoal às vezes faz festa junina na escola, faz festa junina no condomínio, tem gente que fecha a rua fazer festa junina. É uma questão de tradição do povo brasileiro, né? Até começou com uma celebração que tem uma ligação com a Igreja Católica de fato, porque tem a quadrilha, lá tem o lance de casar, o padre e tal, mas é muito mais do que isso, né? A dança de quadrilha era uma maneira que o povo tinha de querer imitar aquelas danças de salão, todas chiques da corte, né? De fazer algo similar com isso. E é uma celebração que ainda tem alguma relação com datas ligadas a santos, né, da Igreja Católica, eu acho que ela transpassa essa questão da religiosidade de uma religião e é algo considerado da cultura, da tradição brasileira, tá? Faz parte do folclore brasileiro a festa junina. E as festas, as comemorações de São João do Nordeste são, assim, celebrações gigantescas, né? Algo que para nós, assim, quem nunca pôde participar de algo do tipo nessa época, lá de estar nessa época, não tem noção do tamanho que é, da importância que é, né? E você tem, assim, festas de todos os tamanhos, né? Você tem alguns municípios que se destacam por festas gigantescas para 100 mil pessoas de público numa festa, e você tem, nas cidades menores, né, toda essa questão de fazer a fogueira na rua, né, de celebrações mais tradicionais, da comida típica, né, que é, inclusive, às vezes compartilhada com as pessoas da rua, com a vizinhança, com os amigos, né? Essa questão da fogueira é muito forte, dos fogos de artifício. As pessoas falam que nessa época do ano, quando está chegando à noite na cidade, passando pelas cidades pequenas assim, que parece que a cidade está pegando fogo na hora que você chega de longe, de tanta fogueira que tem na cidade, que é um absurdo, né? Então, assim, é uma celebração, olha só, que vai desde do aquela coisa bem tradicional mesmo, familiar, até festas imensas, gigantescas, tá? Que tem o seu quê de negócio, a sua ligação com o turismo. Então, assim, olha só, imagina que você é um guia de turismo com um grupo que quer conhecer o São João do Nordeste. Olha, você pode apresentar diversas possibilidades, né? Tanto da festa mais pop, digamos assim, como para a festa mais raiz, né? Aquela coisa mais tradicionalzona, tá? Bom, e o segundo exemplo que eu vou dar para vocês no próximo slide, aí já falando de algo que é bem brasileiro, a gente já teve problemas, a gente vê notícias às vezes na TV de pessoas que tiveram problemas com esse tipo de roteiro aí, né? Mas é um roteiro procuradíssimo por estrangeiros que vêm ao Brasil, né? As pessoas têm essa questão do Favela Tour, já existe aí desde os anos 90, já tem mais de 20 anos esse roteiro, né? Algumas favelas do Rio de Janeiro oferecem, o Tour da Rocinha é o mais antigo, o mais famoso aí. E aí você fala assim, pô, mas é explorar a miséria das pessoas. Olha, pode até ser, de certa forma, explorar essa questão da miséria, as pessoas quererem ver como que é possível pessoas viverem nessas condições de favela e tal. Mas, por outro lado, também tem que se entender que as pessoas têm o direito de querer conhecer uma situação que foge da realidade dela, foge da cultura dela, né? Viver em casas apinhadas, uma em cima da outra no morro, é algo muito tradicional da cultura brasileira, tá? É algo que já as periferias no Brasil existiam desde sempre e foram extremamente ressaltadas e reforçadas com a abolição da escravatura, aonde os escravos que deixaram de ser escravos foram marginalizados, porque existia um certo revanchismo aí dos senhores de escravos, que ao não poder ter essas pessoas como escravos em suas propriedades, falaram que não queriam ter elas em lugar nenhum. E aí, esses negros que deixaram de ser escravos não tinham emprego, não tinham trabalho, não tinham onde morar, né? E foram habitar o que dava, foram construir essa sociedade, né, marginalizada. E hoje em dia as pessoas têm essa questão de querer conhecer isso, de querer entender como funciona, tá? Os estrangeiros, principalmente as pessoas que vêm de países desenvolvidos, têm muita dificuldade de compreender essa situação, como é que um país pode ter uma desigualdade tão grande. Você pode ter, no Rio de Janeiro, você tem bairros todos urbanizados, arborizados, lindos, maravilhosos,
e do lado dele tem um morro com um monte de gente morando ali naquela favela, tá? Em condições de qualidade de vida questionáveis, tá? Nossa, mas não é meio esquisito mesmo assim e tal. Olha, gente, é uma possibilidade, as pessoas querem conhecer. É aquilo que eu falei no começo, né? Essa questão da cultura, até a questão excêntrica da cultura, às vezes interessa para as pessoas porque é algo que deixa elas mais próximas da autenticidade de um povo, tá? Bom, pessoal, então, como a gente viu aí, né, a cultura passa por muitos momentos, muitas situações, né? Vai da alimentação, vai do jeito de falar, vai do jeito de se comunicar na rua, vai como um povo, se ele é mais aberto ou mais fechado, né? Então é importante a gente ter isso em mente, tá? Para encerrar, a gente tem mais uma pergunta do nosso amigo Caco, tá? Já que vocês não vão poder fazer pergunta hoje, nós vamos ficar com a perguntinha do Caco para encerrar aqui. Vamos lá ver o que ele falou para nós. Quando uma pessoa muda de um país para outro, ele é obrigado a se comportar de acordo com a cultura daquele país? Bom, o que o Caco está perguntando é essa questão de adaptar-se, né, a uma cultura. E acho que a gente pode pensar muito mais essa questão de mudar de um país para o outro, de pensar, nós como brasileiros em outro país e estrangeiros que vêm ao Brasil, nós somos obrigados a mudar o nosso jeito de ser quando nós estamos em terras estrangeiras? Olha, de certa forma sim, tá? E isso é uma questão porque às vezes em alguns locais, por exemplo, crenças religiosas são leis, né? Então, uma mulher que vá a um país que siga o islamismo, inclusive o islamismo dentro das suas leis sociais, tá? A mulher, principalmente, o homem nem tanto, né? Mas a mulher vai ter que se adaptar se quiser conhecer aquele país, tá? Vai ter que eventualmente usar um véu na cabeça, as pessoas têm que entender que, por exemplo, em países onde predomina o islamismo, não se pode ter demonstrações de afeto em público, então você não pode beijar, mesmo que seja sua esposa, em público, tá? Isso é proibido, isso dá multa, às vezes da cadeia, né? Você não pode ficar andando de mão dada com a sua esposa. E aí, olha que curioso, tem alguns países que os homens andam de mão dada, né? Que os homens dão beijo no rosto, e você não pode fazer isso com a mulher, tá? Então, você tem que entender isso, tá? Se faz parte, se é algo que vai ser ofensivo a ele, então você tem que se adaptar a essa cultura. E aí, às vezes, o pessoal reclama assim, né? Pô, mas aí o pessoal vem aqui no Brasil, né? O pessoal de outro país vem aqui no Brasil e nós tentamos atendê-la, tentamos mudar o nosso jeito de ser para fazer com que as pessoas se sintam o melhor possível. Sim, porque adaptar-se ao jeito de ser dos outros faz parte da cultura do brasileiro, tá? Então, quando um árabe vem ao Brasil, você não vai querer sair dando beijo na esposa do cara, abraçando todo mundo. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai ser algo que vai ser ofensivo para ele, tá? Então, nós temos o hábito de nos adaptarmos a essas diferenças, mesmo com pessoas que venham de fora para cá, tá? Faz parte da cultura brasileira. O brasileiro é conhecido no mundo por ser responsável, né, por ter uma hospitalidade que não se mede, tá? Que é algo sensacional. Na Copa do Mundo e Olimpíadas, todas as pesquisas do Ministério do Turismo sobre o que era o ponto forte, as principais qualidades do Brasil, em todas as pesquisas apareciam, em primeiro lugar, como ponto forte no Brasil, a hospitalidade do brasileiro, tá? O brasileiro é um dos poucos povos do mundo que para atender uma pessoa falando outro idioma, para dar uma indicação, explicar onde que fica um lugar, mesmo sem saber falar esse idioma. Você se mata, né? As pessoas dão um jeito, gesticulam que nem malucos, assim, para tentar explicar para a pessoa como é que ele faz para chegar naquele endereço que está no papelzinho dele, tá? Tenta perguntar para alguém em outra língua, em outro país, como é que você faz para chegar de um país para outro. O cara vai falar, se vira, tá? E vai sair andando, não vai ficar parar de te dar atenção, tá? Então, adaptar-se à cultura dos outros, a promover essa tentativa de ajudar ao máximo possível as pessoas, faz parte das características do brasileiro. Tá certo, pessoal? Bom, ficamos por aqui na Agenda 8. Uma boa semana a todos.